Senhor, campeões da fé! Estamos aqui para mais uma aula da nossa EBD. E hoje vamos estudar a lição de número 9, onde vamos conhecer mais um dom espiritual concedido à igreja, que é o dom de variedade de línguas. A nossa lição de hoje, ela baseia-se na epístola de Paulo a 1 Coríntios, capítulo 12 e o versículo 10. E depois o capítulo 14, o versículo 2 até o 28. A nossa Bíblia diz: Então todos viram umas coisas parecidas com chamas, que se espalharam como línguas de fogo, e cada pessoa foi tocada por uma dessas línguas. Está em Atos, capítulo 2 e o versículo 3, onde vai ali registrar a descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Os nossos objetivos de hoje são: primeiro, apontar o falar em línguas como evidência do batismo com o Espírito Santo. Segundo, destacar os benefícios advindos do falar em línguas estranhas. Terceiro, identificar a bênção coletiva do falar em línguas. O que é o dom de variedade de línguas? O dom de variedade de línguas é a capacidade especial dada por Deus aos seus servos para edificação e fortalecimento pessoal, capacidade de comunhão e intimidade com o nosso Deus. O dom de língua está entre os dons que manifestam a mensagem de Deus. Qual é a finalidade do dom de variedade de línguas? O primeiro propósito é a edificação da vida espiritual do crente. É uma das manifestações do Espírito Santo e tem o propósito de edificação espiritual pessoal do cristão. Na nossa introdução, Conhecendo Mais de Deus, nós vamos ver o apóstolo Paulo alertando os irmãos de Coríntios, sobre a necessidade de termos uma mente espiritual para que possamos desfrutar das bênçãos espirituais. Somente o cristão, aquele que tem a mente de Cristo, que tem uma mente espiritual, que pode entender as coisas espirituais. No dia de Pentecostes, com a descida do Espírito Santo, muitas pessoas, aqueles que não tinham Jesus em sua vida, eles não entenderam o que estavam acontecendo. Para eles, aquilo parecia loucura, parecia que eles estavam bêbados, porque somente o cristão que tem essa comunhão com Deus que pode entender as coisas espirituais. Mas ali, depois da descida do Espírito Santo, Deus, Jesus usou poderosamente Pedro, já revestido pelo poder de Deus, ele pôde pregar com ousadia, e quase 3.000 almas se converteram ao Senhor naquele dia. O nosso primeiro ponto vai tratar a língua estranha como evidência do batismo com o Espírito Santo. No dia de Pentecoste, todos os crentes estavam reunidos ali no cenáculo, porque era uma promessa que Jesus tinha feito. Quando Jesus morreu, ressuscitou, os cristãos estavam tristes, preocupados, temerosos, Mas o Senhor os consolou: olha, não vos deixarei órfãos, Eis ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestido do poder de Deus. Era uma promessa. E eles ficaram ali em Jerusalém aguardando essa promessa. Então, a descida do Espírito Santo foi um revestimento de poder
para os cristãos, para que eles continuassem fazendo a obra do Senhor. Foi o que Jesus falou para eles. E ser-me-eis testemunhas, né? Tanto em Jerusalém, em Samaria e até os confins da terra. Então, o batismo com o Espírito Santo é um revestimento de poder. E este dom, ele ainda é útil hoje. Ele não era somente para a igreja primitiva, mas nos dias atuais, nós também cristãos precisamos deste revestimento de poder. Segundo o pastor Antônio Gilberto, o dom de variedade de línguas é diferente das línguas estranhas, como evidência do batismo com o Espírito Santo. Por quê? As línguas estranhas, como evidência do batismo com o Espírito Santo, ele foi concedido para todos. É uma promessa do Senhor para todo salvo, né? Todo que quiser receber e buscar pode receber. Já o dom de variedade de línguas não é para todos, somente alguns que irão receber esse dom. Mas todo crente, todo cristão batizado com o Espírito Santo, ele pode falar em línguas estranhas, ele pode orar em línguas estranhas. Enquanto ele estiver pregando, ele pode ali em sua pregação ser tomado pelo Espírito Santo e pregar em línguas estranhas. Ele pode cantar em línguas estranhas. Então é algo maravilhoso dado pelo Senhor para os seus filhos. Então nós devemos buscar. E não tem idade para receber esse dom maravilhoso. Eu mesmo recebi enquanto criança, eu tinha apenas 9 anos de idade. Então, não tem idade, pode ser jovem, né, novo, criança, idoso, não tem idade, desde que queira receber este revestimento de poder. Basta tão somente buscar ao Senhor e Ele está pronto para conceder. No tocante às línguas como manifestação sobrenatural do Espírito, nós podemos notar alguns fatos. As línguas podem ser humanas e vivas. Também pode ser uma língua, né, desconhecida da terra, a língua dos anjos. Pode também ser uma língua que a pessoa que fala não vai entender. E às vezes nem aquele que está ouvindo vai entender essa língua, a não ser que a pessoa tenha o dom de interpretação de línguas. O falar em outras línguas como dom abrange o espírito do homem em comunhão, num diálogo com o Espírito de Deus. Então é um diálogo entre o homem e Deus, é uma língua do céu, sobrenatural. Quem fala em línguas estranhas, ele nunca fica em êxtase, ele nunca sai fora de si, ele não perde a razão. A pessoa que está falando em língua, ela tem plena consciência daquilo que está acontecendo. O nosso segundo ponto vai tratar a edificação pessoal. Então, o falar em línguas, o dom de variedade de línguas, tem o primeiro propósito, é a edificação pessoal do cristão. Então, quando o crente ora em línguas, ele não entende o que ele está falando, só se ele tiver o dom de interpretação. Mas ali o espírito dele está ligado com o Espírito Santo e fica fortalecido. Quem está falando em línguas, ele fica fortalecido pelo Espírito Santo para vencer as lutas na esfera espiritual, no campo de batalha espiritual. O saudoso pastor americano Robert Louis Brandt afirma que dos dons mencionados por Paulo ali, a igreja de Coríntios, somente a um atribui-se a edificação espiritual. Então, o que fala em línguas edifica-se a si mesmo. O dom de variedade de língua, primeiramente, tem o objetivo de edificação pessoal do cristão. Então, diferente dos outros dons, que visa mais o coletivo, a igreja, este dom tem como alvo da sua atuação o crente individualmente.
Então nós vemos ali a preocupação do nosso Deus, não somente em tratar a sua igreja, mas assim a cada crente no pessoal. Ninguém é obrigado a desejar, falar em língua, receber esse dom, porque não é garantia de salvação. Porém, é necessário, adolescente, que você busque esse revestimento de poder. O Senhor prometeu a nós, é uma promessa do Senhor para os salvos. E nós devemos buscar, porque Ele vai nos fortalecer para vencermos as lutas a cada dia até chegarmos ao céu. O nosso terceiro e último ponto trata da edificação da igreja. Então, agora nós vamos falar das bênçãos espirituais, do dom de variedade de línguas para a saúde espiritual da igreja. Quando há a manifestação deste dom na igreja, no culto, há necessidade da interpretação, Há necessidade que alguém tenha o dom de interpretação de línguas para que quem esteja ouvindo receba, entenda a mensagem. Essa mensagem ela pode conter revelação, advertência, profecia ou um ensino para a igreja. E quando isso acontecer, deve haver ordem quanto ao falar. Os outros devem ouvir, porque as coisas de Deus são assim, com ordem e decência, nada que traga escândalo. Na igreja, a manifestação de dons de variedade de língua é uma mensagem de Deus que tem 3 objetivos. Primeiro, edificação, fazer com que siga fazendo a obra do Senhor. Segundo, exortação, fazer com que desperte e anime para fazer a obra do Senhor. E terceiro, consolação, fazer com que a tristeza não abata a pessoa, porque Deus está presente, assistindo e ajudando em tudo. Então ela tem esses 3 objetivos. Quem tem o dom de línguas pode falar 4 tipos de línguas diferentes, dom de variedade de línguas. Primeiro, o batismo, que é para edificação própria. Essa o crente pode falar por toda a vida. A partir do momento que ele recebe, ele vai continuar falando, Segundo, língua para falar com um estrangeiro. Às vezes Deus usa uma pessoa, ela não vai entender aquela língua, mas a pessoa que está ouvindo vai entender. Como nós temos alguns testemunhos, de missionários que foi pregar numa determinada aldeia, de índios, e ele não sabia a língua deles. Era uma aldeia de índios selvagem e ele foi preso, amarrado. E quando ele estava ali para ser executado, Deus usou ele e ele pregou 2 horas e depois ele viu aqueles nativos se convertendo, porque Deus estava usando ele para falar. Como nós já vimos também testemunho, eu já vi testemunho de missionário que Deus usou para pregar em japonês, sendo que ele nunca tinha estudado aquela língua. Então Deus também pode conceder isso. E terceiro, língua para intercessão. A pessoa não vai usar palavras, mas gemidos de intercessão. E em quarto lugar, línguas para serem interpretadas. Nesse caso, vai precisar do dom de interpretação de língua, que é o que nós vamos estudar na próxima lição. Contudo, Paulo exorta aos irmãos de Coríntios: quem ora em línguas deve orar também pedindo dom de interpretação. E no próximo domingo nós vamos aprender sobre este dom maravilhoso. Você busque do Senhor, tenha esse desejo no seu coração de receber este revestimento de poder que é a línguas estranhas, como evidência do Espírito Santo, do batismo com o Espírito Santo, e também pode buscar o dom de variedade de língua, que é para a sua edificação pessoal, seu fortalecimento, para que assim nós possamos prosseguir até a vinda do nosso Senhor Jesus. Oremos então. Amado e soberano Deus, graças te dou por tudo, por todas as bênçãos. Continue nos guardando, livrando, nos protegendo, nos dando uma semana abençoada, em nome do Senhor Jesus. Amém.